curiosamente, o de Noel tocou num ponto muito interessante e que nós vemos hoje em dia de narrativas a respeito dos garotos e da questão da SAF. Porque as pessoas querem fazer acreditar que elas, utilizando algumas narrativas, elas vão criar uma outra lógica para justificar a grande bobagem que foi feita de SAF. Na SAF, esses garotos todos do Vasco já teriam ido embora. Por que isso é falso? É falso, primeiro, porque em fevereiro e março desse ano, o Marlon Gomes, o Figueiredo e o Gabriel Peck renovaram o contrato. Se não houvesse uma SAF para sair e uma direção com mínimo de visão de um atleta que pode fazer dinheiro, o Andrei Santos também teria sido buscado para renovar, não há um mês do período em que ele poderia se desvincular, mas muito mais cedo. Então, aliás, só para dar o exemplo, isso seria uma coisa, vamos dizer, inédita? Não. Segundo o contrato de um atleta, o Vasco fez com Alex Teixeira, fez com Souza, fez com Allan Kardec, fez com Thales Magno, fez com Paulinho, fez com Douglas Luiz. Com esses atletas todos que o Vasco teve condição de fazer algo em relação à possibilidade de eles continuarem no clube, todos eles renovaram. Então, o Vasco teria esses atletas, poderia até ser que agora, no final da temporada, algum atleta fosse negociado. Nós teríamos então aí, pela oferta que foi feita, porque a multa rescisória do Andrei Santos já era de 50 milhões de dólares no primeiro contrato, 50 milhões de euros no primeiro contrato. Então, nada mais natural, mesmo exemplo do Paulinho, quando o Paulinho foi negociado, a multa rescisória dele era de 30 milhões de euros e o atleta foi negociado 85% por 18 milhões e meio de euros. 18 milhões e meio, se eu não estou enganado. 18,5 de euros. Ou seja, natural, 60% da multa. O Andrei já teve uma oferta de 35 milhões de euros, foi recentemente, e seria ótimo, porque isso seria um dinheiro para o Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Clube de Regatas Vasco da Gama venderia. Vendeu rápido. Começou a atuar no início do ano, no final do ano vendeu. Beleza, vendeu. Mas embolsou 35 milhões de euros de um atleta. Mas e se ele saísse em setembro, em agosto? Você teria 35 milhões de euros na saída dele, você já com mínimo de estratégia, você teria um mercado, uma janela, porque a janela está fechada e está aberta lá para fora e aqui para dentro. Você, vou vender esse jogador, então já vou trazer aqui 2 jogadores para atuar nesse final de ano. Então tudo seria resolvido sem porcaria nenhuma de SAF, com a base que o Vasco tem. E aí o Júnior foi muito feliz de dizer o seguinte: e quem é que está segurando as pontas? Você teve em determinado momento, o Nenê foi importante, não há dúvida. O Alex Teixeira é um jogador que ajuda, e ajudou muito nessa partida contra o Operário. Mas quem está fazendo, o goleiro do Vasco teve em determinado momento no primeiro turno, foi muito bem. A defesa do Vasco, na época do Zé Ricardo, que o Zé Ricardo estava aí, foi muito bem. O sistema, defesa do Vasco, eu digo o sistema defensivo, né? Não são os 2 zagueiros. E o Urilar vem sendo um jogador eficiente, mas é a base que está fazendo a diferença. Essa base já fez a diferença com o Gabriel Peck, já fez a diferença com o Figueiredo, o Getúlio já fez gol, aliás, o gol contra o Cruzeiro, se não me engano, foi dele no Maracanã, vitória por 1-0. O Andrei Santos está jogando uma barbaridade, o Maganha daqui a pouco vai mostrar aí a artilharia do retorno e vai mostrar para vocês, para comprovar o que eu estou falando. E os jogadores, enfim, o Egnaldo é um jogador que foi trazido, mas é um jogador novo, mas eu estou dizendo os jogadores de dentro, quer dizer, de dentro do Vasco, da base do Vasco. Eles têm ido atuar e têm atuado de forma, têm chegado para atuar de forma absolutamente satisfatória. E eu particularmente não estava entendendo a ausência do Figueiredo nas partidas do Vasco. O Figueiredo voltou a atuar, fez um bonito gol
contra o Novo Horizontino, e é um jogador que dá opção, é um jogador que está muito ligado na partida, está muito ligado, é muito ligado no jogo. O Marlon Gomes, um atleta que as pessoas não conheciam, de repente ele entrou no meio do campeonato, fez um golaço já, uma das primeiras partidas que atuou, foi um belíssimo jogador nessa partida agora contra o Novo Horizontino, e as coisas se dão a partir da base. Então é a base, o sustentáculo do Vasco. A base, sustentáculo do Vasco, não foi a base que alguém da empresa trouxe, não foi, foi a base que o próprio Vasco construiu. E que tem ainda uma joia raríssima, que é o Ryan, que é o filho do Valquimar, e que até agora ainda não renovou. Perdão, ainda não assinou o primeiro contrato. O caso dele não é renovação. Não assinou o primeiro contrato. Isso é algo que já poderia ter sido visto lá atrás, não foi visto. E é um atleta que tem primeiro contrato e é um fenômeno. Tem tudo para ser um jogador espetacular. O que mostra que isso não tem nada a ver com empresa nenhuma. Isso é simplesmente um trabalho feito pelo Vasco. E que o Vasco, com o valor dado na negociação de 48 milhões de toda a sua base, entregou essa base inteira, com o outro lado pagando 700 milhões ou 630 milhões, porque os 70 primeiros milhões foram de empréstimo, que acabou fazendo parte dos 700 milhões que serão pagos em 5 anos, que esses jogadores aí citados e mais jogadores de 1, 2 anos de base, cota de TV de 1, 2 anos já pagou esse valor. E está todo ele com a SAF, no caso os 7 gerindo o Vasco por 50 anos. Quer dizer, eu fiz isso porque eu queria que acabasse. Você fez isso. Não adianta justificar. Não adianta justificar. Isso foi algo extremamente danoso para um clube como o Vasco. Extremamente danoso. E se fosse para fazer, nós fizemos aqui 6 lives seguidas, com inúmeras pessoas participando, dando ponto de vista, falando os pontos que o Vasco tinha que se preocupar, falando, e nada foi feito. Nada foi feito. O que foi feito foi politicagem, o que foi feito foi acelerar um processo para absolutamente nada. O Vasco acelerou um processo através da sua direção para satisfazer a empresa, mentindo para a torcida do Vasco, mentindo para os vascaínos em geral, sabedores que estavam mentindo, e no final das contas, quem é que tem a possibilidade de salvar o Vasco? A base. No final das contas, qual foi o treinador que foi chamado? O Jorginho, que foi um treinador que teve no Vasco entre 2015 e 2016, depois em 2018. Quais foram os jogadores que foram contratados? O que se viu na janela. Mas não tinha condição, porque a gente... Claro que tinha! Se tivessem os jogadores todos alavancados, já tudo praticamente acertado, esperando meramente que houvesse a AGE no dia 7, como houve, estava tudo resolvido, pô. Futebol é dinâmico. Ou vocês acham que futebol você fica 3 meses? Não, tudo é dinâmico. Você consegue, se você tiver alinhavado, você consegue resolver as coisas. Se você tiver com a grana na frente, eu tenho essa grana aqui. Você segura 5 dias? Claro que o outro segura. Agora, se não tiver dinheiro, se tiver só garganta, se tiver só conversa fiada, aí não consegue. Então, para que foi feito isso? Para entregar o Vasco do jeito que foi entregue? E quem é que está resolvendo o problema do Vasco? Está aí. São os garotos. Garotos feitos por quem? Pelo Vasco. Que são Vasco por quê? Por causa da 777? São Vasco por causa do trabalho que foi feito para eles dentro do Vasco. Do que eles aprenderam com o Vasco, com as pessoas de dentro do Vasco. Os profissionais do Vasco. Trazidos pelo Vasco. E vários deles tiveram a oportunidade de estudar no Colégio Vasco da Gama, de frequentar o Colégio Vasco da Gama, ou ter o Colégio Vasco da Gama a seu dispor. E são esses atletas que estão resolvendo o problema. E isso precisa ficar muito claro para os torcedores vascaínos de bem.